tarde, gente. Vamos iniciando então o nosso bate-papo, tá? Enquanto o pessoal está entrando. A ideia aqui, então, é a gente conversar um pouquinho sobre o Segware Analytics, né? Eu sou a Amanda, sou do comercial aqui da Segware, e eu tô com a Bruna, que ela é da nossa equipe de onboarding, né? A Bruna é a pessoa que faz as implementações aí da parte do Segware Analytics, então ela que implanta nos clientes, que dá os treinamentos. Qual que é a nossa ideia aqui, né, com esse bate-papo? É a gente poder mostrar para vocês um pouquinho sobre a ferramenta em cima dos principais pontos, né, que os clientes nos questionam. Então, e em cima dos pontos que mais vão ajudar vocês aí com a ferramenta na empresa de vocês. Então, Bruna, se quiser se apresentar aí um pouquinho para o pessoal também. Ok, obrigada. Boa tarde, pessoal. Como a Amanda falou, eu sou a Bruna, trabalho no setor de onboarding, que faz todo o processo de implantação, treinamento, retirada de dúvidas dos clientes em relação ao Segware Data Analytics. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, já para ir apresentando o SDA, e aí a gente já vai trocando uma ideia, conversando um pouquinho a respeito. Fiquem à vontade também, tá? Para fazer dúvidas, que a gente vai ali no final, a gente responde as dúvidas de vocês também, né, Bruna? Isso mesmo. Podem ir anotando e no final a gente vai abrir um tempinho ali, uns 15 minutos, 30 minutos, para a gente poder ir tirando as dúvidas, tá? Então, eu gostaria de iniciar essa apresentação com uma pergunta, que é o seguinte: vocês já pararam para pensar quantos dados o Sigma Cloud gera todos os dias, seja quantidade de ordens de serviço, quantidade de ocorrências, principalmente, quantos deslocamentos, já na parte de controle de acesso, quantos visitantes passaram por um determinado condomínio, por exemplo? Tudo isso, né, todos esses dados, eles não nos dizem muitas coisas sozinhos, né? Então, para isso, a gente utiliza a ferramenta Segware Data Analytics para transformar esses dados em informações e basear aí vocês na tomada de decisão, tá? Então, qual que é a nossa ideia hoje aqui? Apresentar um pouquinho, passar algumas dicas, alguns macetes que a gente fala assim da ferramenta para auxiliar vocês que, se já têm o Segware implantado, que possam usar mais funções, enfim, ter uma usabilidade melhor da ferramenta, e para aqueles que estão interessados em adquirir a ferramenta e em saber um pouquinho mais como ela funciona, tá? Tem alguns pontos que são importantes ressaltar, que é o seguinte: é importante a gente ter um processo do Sigma Cloud bem desenhado, bem redondinho. Tá? Isso porque todas as informações, todos os dados que vão ser gerados ali no Sigma Cloud, eles são compilados numa base segura e que são jogados para a ferramenta do SDA. Tá? Essa ferramenta ela é baseada no Power BI da Microsoft, que vai fazer todo esse gerenciamento e apresentação das informações para vocês em tela. Então, o que eu quero dizer com o processo bem desenhado? É a tua equipe de operações informar o motivo correto daquele disparo, né? Se foi um disparo falso, se foi um disparo confirmado, porque a gente depende das pessoas no processo para suprir essa necessidade de dados, ok? Então, isso é bem importante a gente deixar alinhado, que vai fazer muita diferença no uso aí do SDA. Então, por exemplo, controle de acesso, registrar os visitantes, né, corretamente, não somente registrar em log, ou, por exemplo, os técnicos, né, preencherem corretamente quais foram os defeitos que estão relacionados a uma ordem de serviço. Tá? E outro ponto importante também é já ter em mente o indicador que você vai querer utilizar, o que você vai querer visualizar no SDA, certo? Então, por exemplo, a gente vai trazer, eu e a Amanda, a gente vai trazer alguns cenários que foram mais solicitados para a gente, tá? Então, a gente fez um levantamento de quais são os principais indicadores que os clientes procuram aqui no Analytics. A gente vai mostrar para vocês como pegar essas informações. Então, só para fazer um rápido exemplo, a quantidade de ordens de serviço para cada técnico. Então, eu preciso entender esse indicador e ver. Então, se eu quero a quantidade de ordens de serviço, eu vou procurar no meu dash de ordens de serviço, no meu dashboard de ordens de serviço.
Então, aí, assim, a gente vai afunilando, né, a informação que a gente quer, ok? Legal. Então, acho que vamos para o primeiro tópico, né, Bruna? Uhum. O que a gente tem aí de demanda de cliente, né? Que muitos querem utilizar o Segue Analytics para medir o desempenho dos operadores, né? Então, saber como que está a atuação ali, as tratativas, os tempos médios de atendimento, quantos eventos eles estão trazendo. Então, a Bruna vai Uhum. mostrar para a gente um pouquinho como que a gente vê essas informações para que a gente consiga também estar atuando de uma maneira correta junto com as equipes, né? Isso. Então, em relação a toda a equipe de operação, a gente tem o dashboard de operações, certo? E eu tenho um dashboard específico só para os operadores do monitoramento e também para os operadores do deslocamento, tá? Que vai ser para o deslocamento de viaturas, de tático, ok? Só vou ajustar aqui. Aliás, enquanto eu vou apresentando, eu vou mostrando as dicas e os macetes que eu comentei. E essa versão que eu estou usando aqui, que tem essa barra lateral e a barra superior em outra cor, é a versão aplicativo que a gente fala. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com essa versão porque ela me traz aqui opções de redimensionamento de página, eu posso salvar indicadores aqui como favoritos. Então, por exemplo, a gente vai mostrar para vocês a quantidade de eventos que um operador tratou. Eu posso salvar um indicador com o nome do meu operador, por exemplo, e aí quando eu estiver no dash de operações, eu posso clicar naquele indicador específico que eu favoritei, digamos assim, e ele já vai me levar diretamente para lá, tá? Então, dentro aqui do dash de operações, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Eu vou ter aqui embaixo, por exemplo, uma listagem, uma tabelinha, tá? Com os operadores e alguns detalhes, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu posso clicar aqui, por exemplo, no nome da Amanda e toda a minha página vai ser atualizada para os dados que estão envolvidos, né? Que estão relacionados ao nome da Amanda. Então, total de ocorrências e eventos por hora. Se eu passar o mouse por cima, ele vai me trazer mais detalhes. Por exemplo, às 20 horas, tem o 20 ali, né? São 6 ocorrências e 183 eventos. Já no final da noite, às 22, ela já não tratou nenhum evento. Às 23, tratou uma ocorrência com 3 eventos, tá? Essa é uma das formas de analisar. Se eu clicar novamente, ele retorna toda a visualização. E outra forma também é aqui pelo botão de SLA, que seriam os tempos médios de atendimento. Então, clicando aqui no SLA, eu vou ter uma relação aqui embaixo de todos os meus operadores e aqui em cima alguns totalizadores de quantidade, de médias, enfim. O ideal nessa tela é a gente primeiramente definir qual que é o tempo médio aceitável para mim. Então, eu tenho TMA, tempo médio de atendimento, e TMAA, tempo médio até o atendimento, tá? Daquela ocorrência. Então, eu vou definir aqui em segundos um tempo aceitável, certo? Assim que eu incluir aqui um valor, ele já atualiza a página para mim, ok? Só deixar esse valor como exemplo. E esse ícone aqui, ele contém quase todos os dashboards, ele traz para gente um filtro de data, certo? Então, aqui eu posso definir um período que eu quero, se eu quero visualizar um mês apenas, né? E aqui na lateral direita, eu sempre vou ter essa barrinha com algumas outras opções de filtro. Então, eu posso definir, por exemplo, só um tipo de evento, que seria alarme, e visualizar tudo que estiver envolvido com o tipo de evento alarme. Além disso, eu consigo visualizar somente quem está com esse LA extrapolado. Então, aquilo que passou do tempo que eu acho justo, né, ou que eu acho aceitável, eu consigo ter essa relação tanto para desempenho de equipe, né, para fazer um feedback com a equipe, enfim, quanto também para avaliar se está todo mundo
num tempo ok, ou, por exemplo, eu posso avaliar que o tempo que eu estipulei como sendo básico é muito pouco e ninguém da minha equipe está conseguindo atender, ou poucas pessoas estão conseguindo atender dentro daquele tempo. Então, talvez eu tenha que melhorar e alterar esse processo e definir um SLA um pouquinho maior para que o pessoal não fique tão atarefado ou com tanta demanda, certo? Ô, Bruna, é legal também explicar para o pessoal a partir de qual momento, né, que começa, que contabiliza cada tempo, o tempo médio de atendimento e o tempo médio até o atendimento. Isso é uma dúvida também que o pessoal tem bastante. Uhum, certo. O evento no Sigma Cloud, enquanto ele está em novos e ele não foi iniciado, ou até ele ser iniciado, é o tempo médio até o atendimento. E depois disso, que ele já foi iniciado até ele ser finalizado, é o tempo médio de atendimento. A gente também tem ali no Dash o operador do deslocamento, né? Que daí a gente vai ter uma visão mais focada na equipe de tático, né? Se a sua empresa utiliza. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Legal, é. Mostrar que a gente também tem os tempos médios também e consegue verificar, né, também o desempenho das viaturas, né? Isso mesmo. Nessa página aqui, o que eu acho interessante é o total de deslocamentos por hora, certo? Então, qual que é o meu horário de pico, né? Que eu tenho mais deslocamentos. E aqui embaixo, igualmente, eu tenho uma tabelinha aqui com os operadores que trabalham no deslocamento. Ah, Bruna, mas o Vinícius, ele não é efetivamente do tático, ele trabalha na equipe de operação. Mas se em algum momento ele interferiu ou auxiliou nos status do deslocamento, porque pelo Sigma Cloud é possível que o operador finalize um deslocamento, né, ou dê o início, caso tenha acontecido alguma coisa com o VTR, né, tenha perdido o sinal da internet, enfim, ele consegue dar o iniciar ali, então ele também vai estar contabilizando aqui, tá? Não tem como a gente separar exatamente aqueles que só estão nas viaturas, tá? Legal. Então, ele vai pegar aqui um pouquinho também de quem auxiliou. Geralmente, essas pessoas que somente auxiliaram, né, em determinado momento, o tempo médio delas vai ser bem pequeno. Então, a gente já consegue ter uma ideia, né, ter uma noção de quem são essas pessoas, né, e que não são, de fato, o pessoal do VTR. Tá? Entendi. E, ô, Bruno, eu consigo visualizar por rotas também? Sim, a gente tem aqui dentro do Dash de deslocamentos, aí eu tenho a disposição geográfica e de tempo ali dessas, que vai trazer também as rotas. Ah, legal. Tá. Aqui eu tenho também um mapa, né, que traz a localização desses deslocamentos, ok? Uhum. E igualmente como na tela de operador, eu tenho aqui só os tempos do pessoal de deslocamento, tá? Então, eu também posso definir um SLA que eu acho ok, né? E aí aqui eu vou ter de início de deslocamento, tá? E também o filtro de data ou por contas também, tá? Se eu precisar fazer uma análise aí de uma conta específica, ok? Certo. E aí ali também, Bruna, se tu puder explicar para a gente qual que é o momento que começa a contabilizar cada um, eu acho que é bem interessante aí também. Certo. Aqui eu vou ter o até iniciar o deslocamento, então daquele momento em que o operador lá na equipe de monitoramento mesmo deu o status de iniciado e até ele deslocar, ele vai contabilizar um tempo. De deslocamento é um outro período, até deslocamento, desculpa, até ele aceitar, né, o VTR aceitar aquele deslocamento, e de deslocamento de fato, tá? Até ele Tá. finalizar. Então, até o deslocamento, eu recebi esse deslocamento lá no aplicativo, né? Mas eu ainda não aceitei esse deslocamento, né? Ele ainda está lá aguardando. Uhum. Isso, Legal. E exatamente. aí, do Quando eu. deslocamento é quando eu coloquei lá no aplicativo, iniciei, ou ali no Sigma, né? Isso, exatamente. Legal.
Vamos dar uma olhadinha lá na questão das rotas que você mencionou, e aí, para isso, eu vou sair aqui do dash de operações e vou para o dash de deslocamentos, tá? Tá. Então, aqui, aí eu vou ter uma visão por regiões ou por rotas, né? Depende de como que está sendo utilizado lá no Sigma. Lembrando também que esse é um dado que precisa estar redondinho lá no Sigma Cloud para estar ok aqui também no SDA, tá? Uhum. Então, aí aqui eu tenho a questão das rotas. Por prioridade também, aqui eu também tenho uma visão dos operadores do deslocamento, tá? Uhum. Ok? E Legal. igualmente o filtro de data aqui em cima, tá? Ah, legal. Aí nesse filtro eu consigo filtrar somente por operadores, rotas e regiões. Ou consigo também buscar por um cliente específico. Consegue também, tá? Ou por aqui, por esse filtro rápido, né? Eu posso procurar a Uhum. conta aqui, ou então, né, para facilitar um pouquinho, eu posso usar o filtro aqui da lateral. Então, eu vou pesquisar o nome do filtro que eu quero, conta, e aqui eu posso pesquisar o nome da conta que eu preciso. Ah, legal. E, Bruno, e se eu precisar enviar essas informações para o meu cliente, eu consigo exportar? Quais são os meios que eu posso estar passando? Eu consigo passar essa visão que eu estou tendo aqui para o cliente? Como é que a gente faz? Ótima pergunta. Muitos clientes solicitam isso mesmo, Amanda. A gente tem algumas opções, tá? Então, vou usar aqui o de regiões como exemplo, certo? Eu tenho a opção aqui de copiar o visual como uma imagem, tá? Tá. Então, ele vai copiar isso aqui como se fosse um print, né? E vai também colocar algumas informações do link do Dash para ter aquela referência, né? Caso precise acessar. Ou então, eu consigo exportar esses dados aqui, certo? E mostrar também como uma tabela e aí sim exportar, tá? Tem essas opções também. Deixa eu Tá. colocar aqui como uma tabela. Ó. Então, às vezes, um gráfico fica. Às vezes pode ser que essa visão não seja o que o cliente quer. Então, a gente pode Uhum. colocar ela como uma tabela aqui e Tá. aí sim exportar os dados. Legal. E tem mais alguma outra maneira que a gente consegue estar exportando? Se eu quiser passar exatamente essa visão aqui para o cliente, eu consigo passar essa Uhum. visão para ele? Sim, tem sim. Por isso que eu gosto muito dessa versão aplicativo, que ela tem essa opção de exportar aqui. Eu posso exportar direto para um PowerPoint ou para um PDF, tá? Ah, Então, para um legal. PDF aqui, eu vou colocar os valores atuais, né? Que são os valores que eu filtrei, certo? Que Uhum. os filtros que eu apliquei. Aqui eu posso desmarcar essa opção, então as guias ocultas, eu vou mostrar um pouquinho ali na frente para vocês o que são as guias ocultas, então aqui eu vou deixar que elas apareçam. E posso colocar para exportar somente a página atual ou todo o dash de deslocamento. Tá? Aí eu mando exportar, ele vai aparecer aqui que está sendo processado. Pode Uhum. demorar um pouquinho, então eu posso até fechar aqui, mexer em outras coisas. E aí, quando for concluído, ele vai me gerar um outro pop-up aqui avisando, tá? Ah, legal. Que foi concluída a exportação. Legal, então. E, Bruna, outro ponto aí bem interessante, que o pessoal costuma questionar bastante para gente, é se com o Segur Analytics eu consigo pegar algumas informações relacionadas ao controle de acesso, né? Tem muitas Uhum. empresas aí entrando, né, no controle de acesso, seja para trabalhar com controle de acesso ou com portarias, e é muito importante ter esses dados, né? O que que a gente consegue com o Segur Analytics para estar ajudando aí na operação das empresas? Então, Amanda, a gente tem um dashboard, ó, o nosso documento aqui exportou, ele já fez o download aqui pra gente, tá? Ah, legal. A gente tem um dash específico só para controle de acesso. Eu particularmente gosto bastante dele também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu vou ter tempos de atendimento dos operadores, quantidade de visitantes e prestadores de serviço, tá?
Aqui, a questão de abertura e fechamento de portas, portões, né? Seja pedestre, veículo, enfim. Tem informações aqui sobre os equipamentos também, tá? Eu acho bem interessante essa visão. E as ocorrências por hora. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para dar um foco aqui, que isso aqui eu acho bem bacana também. Muitos clientes perguntam, tá? Qual que é o horário de pico, né, de atendimentos? Às vezes a gente já sabe que é no início da manhã, ou meio-dia, final da noite, né? Início da Uhum. noite. Mas isso aqui vai trazer realmente os dados para a gente saber se por acaso eu não preciso colocar mais uma pessoa para estar trabalhando naquele horário, né? Se por acaso só tem duas pessoas atendendo e é muito pouco, né? Poderia deixar Legal. com mais folga, né? Para minha equipe não ficar tão sobrecarregada, enfim. Tá? Sim, a gente consegue até analisando ali, também consegue ver até se os clientes estão ficando mais tempo lá no condomínio, né, para ser atendidos nesses períodos ali, né? Que ele traz o tempo de Isso. atendimento, tudo ali, né? E até o Uhum, atendimento, exatamente. né? Exatamente, ele vai trazer de atendimento e até atendimento, uma média, né? Legal. Claro Uhum. que os valores aqui eles estão bem altos, porque o nosso filtro de data não foi aplicado, e também por ser uma base de teste, tem valores bem exorbitantes mesmo, tá? Sim, aham. Mas ele vai trazer. Então, aqui em amarelinho, o período diurno, tá? E o período Uhum. noturno aqui em cinza. Entendi. E o Bruno, e se eu quiser saber o tempo de médio que eu levo para o atendimento, né? Tanto Uhum. das ocorrências como um todo, como de interfone, por exemplo, eu consigo também visualizar isso? Consegue sim. Então, novamente, eu vou aqui no botão de SLA, tá? Sempre que a gente estiver falando de tempos médios de atendimento, esse botão vai estar aparecendo ali no dashboard, tá? Uhum. O que eu posso fazer também? Definir primeiramente os tempos que eu acredito que sejam ok. E eu posso utilizar aqui o filtro para procurar pela cookie que eu utilizo no interfone, tá? Então, eu Uhum. utilizo a cookie int, a cookie door, a cookie sharp, tem alguns clientes que utilizam para chamada, né? Uhum. Então, eu posso pesquisar aqui e aplicar o filtro. Ele vai atualizar os valores para mim aqui. Não tem nada nessa cookie, né? Porque a gente não tem também a integração de fato aqui Sim, para aham. trazer valores, né? Mas aí ele vai estar atualizando ali para gente. Ó, para cookie door Sim. até traz algumas informações. Tá? Ah, Então, legal. dessa forma eu consigo trazer. Vale ressaltar que o tempo médio aqui a gente tem para interfone, tá? Até atendimento de interfone e de interfone, TNAI. Mas nós utilizamos expressões regulares para poder pegar esses números, tá? Justamente porque não existe um padrão que todos os clientes vão utilizar, né? Então, tem alguns que são Cookint, Cookdoor, enfim. Então, a gente utiliza expressões regulares, que seria palavras que vão remeter àquela cookie de interfone. Então, int, intercom, interfone, chamada, tá? Então, são variáveis, né, que a gente Uhum. utiliza como base para gerar os tempos aqui, tá? Entendi. E, Bruna, se eu tenho um cliente, eu quero saber a quantidade de acessos que eles estão tendo lá no condomínio, né? Seja por tag, por biometria, eu consigo trazer essas informações também? Consegue sim. Só fazendo mais um adendo, então, assim, é importante saber qual que é a cookie que está sendo utilizada para os eventos de interfone, tá? Para a gente poder ter um filtro mais assertivo aqui nessa página, tá? Voltando aqui, então, aqui eu vou ter alguns acessos, né? E aqui eu tenho uma guia oculta que vai me levar para um outro menu que vai trazer as informações de visitantes, de moradores também, tá? Então aqui em Legal. cima eu vou ter os totalizadores dos acessos, tá? Uhum. E aqui embaixo eu vou ter o acesso dos visitantes e dos prestadores de serviço. Lembrando que essa página aqui dos visitantes são aqueles que a gente registra por tempo, então lá no cadastro do morador, certo? Por Uhum. enquanto, não estamos pegando os registros rápidos dos visitantes e nem dos prestadores de serviço, certo? Mas a gente já está trabalhando para entregar esses números também.
Legal. Eu, Bruna, a gente também tem, acho que uma dashboard que fala um pouquinho sobre os eventos, né? Então, onde a gente consegue visualizar informações de algum evento específico, algum Uhum. evento específico de algum cliente. Mostra só para a gente um pouquinho sobre essa parte ali dos eventos, que acho que também é bem interessante, os clientes gostam bastante e ajuda bastante na Certo. operação, né? Uhum. Uhum. Eu vou voltar aqui então no dash de operação e eu vou ter aqui o resumo da operação, tá? Que eu vou ter aí filtro de data e aí eu posso analisar por contas também. Os clientes pedem bastante, tá? Essa análise por contas. Então aqui eu vou ter o cliente, né? O grupo de cliente, enfim, a empresa e os tempos médios aqui. Tipos de evento também, causas dos alarmes, certo? E, além disso, eu tenho aqui na página inicial de operações, eu tenho alguns totalizadores que são comparativos com o mês anterior, que também são bem interessantes. Então, aqui nós utilizamos essa visão aqui por colunas. Então, aqui eu estou relacionando ocorrências, então, média de atendimentos, ocorrências fechadas por operadores, tá? Aqui mais a parte de deslocamentos, ok? Médias de atendimento, as contas que estão me onerando mais atendimentos. E aqui em relação às contas armadas, desarmadas, enfim, e os Legal. meios de transmissão. Show de bola. Pessoal, quem tiver aí alguma pergunta para estar fazendo também para a Bruna, queira ver algum ponto aí no SDA, abram seus microfones aí, fiquem bem à vontade para estar perguntando, tá? Vamos aproveitar o momento aí com a Bruna e aí fazer essas perguntas, acho que aí fica bem, bem legal também, em cima de uma necessidade de vocês, tá bom? Só abram os microfones e fiquem à vontade. Ô, Bruna, tu queres mostrar ali como que ficou a exportação ali do que você fez para mostrar para eles como que fica direitinho? Sim, claro, só um minutinho. Só alterar aqui meu compartilhamento, só um minutinho. Tá bom, sem problemas. Matheus, Paulo, alguém aí com alguma pergunta? Ó, deixa eu só tirar um pouquinho o zoom aqui. Assim fica o nosso PDF ali de deslocamentos, tá? Que foi que a gente mandou exportar aquela hora. Então, ele Ah, sai legal, realmente um print da tela, mas já salvo no PDF, ok? legal. Então, acho, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Ou da Cira aí, como que estão as coisas aí com vocês? Algum ponto, talvez que seja interessante aí da Bruna estar mostrando, que a gente não abordou? Caso ninguém tenha alguma pergunta, Bruna, não sei assim como que estão os pontos aí, né, que você separou também para a gente estar mostrando. Se tem mais algum Uhum. ponto que seja interessante aí para os clientes. Oi, Odacir, pode falar. Amanda, alô? Oi, tudo bem? Tá me escutando? Estamos te escutando. Viu? Sobre a atualização ali que tem segunda-feira ali, às 11 e pouco, isso é real de todos os eventos do Cloud? Isso, boa pergunta. Essa data da última atualização aqui, a gente sempre vai precisar se atentar, tá? Todos os nossos clientes, eles rodam pelo menos 2 vezes por dia a atualização da base, tá? Então, os dados não são em tempo real de fato, mas nós rodamos 2 vezes por dia para atualizar o SDA de vocês aqui. Então, a gente pega todos os dados lá do cloud, faz ali o processo de atualizar esses valores, né? E trazer para cá na apresentação para vocês. Entendi.
Mais alguma dúvida? Em Eu cima do que queria vocês... ver mais, se ela conseguisse dar uma explicação na questão de ordem de serviço ali. Eu não Claro. peguei muito bem sobre ordem de serviço. Tá, vamos lá. Ordem de serviço aqui a gente tem, eu vou separar assim, digamos, em duas partes, tá? Então a gente vai ter questão de ordens de serviço que mesmo com a integração com o Inside, que muitos clientes têm, a gente vai ter essas informações aqui, tá? De quantidades. E a gente tem também a questão, daí como a segunda parte, que seriam os produtos, né, o inventário de produtos, que daí se o cliente utiliza essa parte no Sigma Cloud, também vai conseguir visualizar aqui, tá? Os montantes, enfim. Então, o que a gente pode olhar aqui na questão de ordens de serviço? Principalmente esse gráfico aqui, que traz relação de quantidades por executantes ou por defeitos, tá? Então, aqui tem uma função bem legal, que é o nível de hierarquia que a gente chama, tá? Que nessas duas setinhas aqui, eu consigo passar, ó, e visualizar o motivo da pausa ou do defeito. Então, aqui eu continuo relacionando quantidades, ou no caso, tempo de execução, que é o que está filtrado aqui. Assim, eu coloco em quantidades e quando eu passo o mouse por cima, ele me traz um tempo médio de execução. Então, eu consigo analisar aí quantas ordens de serviço para cada defeito. Tá? Esse botão, esse ícone aqui, ó, é também uma guia oculta. Então, eu tenho aqui uma tabelinha que, se eu precisar exportar, ele traz para mim. Solução do defeito, causas do defeito, tudo relacionado com as pessoas, tá? Com os técnicos envolvidos, ó. Então, aqui eu consigo mandar exportar esses dados para mim, para eu poder fazer alguma outra análise, ou poder conversar com a equipe, né? Ver se está indo tudo bem. Tem uma outra opção aqui também, então voltando aqui no nível de hierarquia, que eu acho bem interessante, eu posso utilizar o modo de análise, selecionar algum dos técnicos, ok? Então, aqui em cima, ele vai trazer para mim executante Caio, técnico OS, e quando eu passar os níveis de hierarquia aqui, eu consigo visualizar as quantidades somente desse técnico, tá? Então, essa também é uma dica aí para utilizar mais do SDA, né? Ter mais funcionalidade aí na análise de vocês. Então, causa do defeito. Pode falar. Uma dúvida, o que contabiliza a ordem fechada? Porque quando abre uma ordem de serviço, ele tem um processo lá, tarefa, execução. O que contabiliza a ordem fechada? Se eu abrir para um técnico e outra pessoa fechar no final. Certo. Aí a gente vai estar contabilizando o nome da pessoa que finalizou ela. É sempre quem finalizou? Isso. Se eu abrir duas tarefas na mesma OS, ela vai contabilizar só o fechamento final? Não, aí aqui a gente está visualizando por tarefas, né? Então, aí se eu tenho duas tarefas, cada uma com seus status. Tá, mas se eu abrir... Se eu ir... Como? A ordem final. No caso, A ordem final geralmente não fecha com o inicial, então. Aí a gente poderia fazer também, por exemplo, uma análise do cenário de vocês, como que essas informações estão sendo tratadas no Sigma Cloud, para daí a gente poder entender um pouquinho melhor e ver como que elas vão ser apresentadas aqui no SDA, tá? Se vocês sempre têm esse conceito de um técnico ou uma pessoa abre, outro técnico executa e fecha, enfim, a gente teria que avaliar um pouco mais no detalhe para ver como que está o processo de vocês, se a gente poderia ajustar o processo, né? Ou o que a gente poderia agregar ali no cloud para trazer um dado mais interessante aqui para o SDA. Quem que é a pessoa que vai escutar?
Ô, Dacira, a gente vê isso ali, depois eu te chamo ali no WhatsApp, e a gente vê isso junto com o pessoal ali do suporte direitinho, para a gente fazer esse levantamento, qualquer coisa a gente vê se envolve a Bruna ali junto, mas aí a gente conversa ali, te chama ali depois e alinha bem certinho, Beleza, obrigado. tá bom? Mais algum ponto aí talvez que seja interessante? Continuando aqui da questão das ordens de serviço, a gente tem a questão dos status também, né? E como eu comentei, tem aqui um histórico dos status, outro dash que dá para a gente utilizar bastante. Aqui embaixo eu tenho uma tabelinha que vai me dizer qual é o horário de pico das minhas ordens de serviço por conta, tá? Uma média de ordens de serviço por mês. Então a conta Estou Seguro tem resultado aí cerca de 20 ordens de serviço por mês. O que será que está acontecendo, né? Um outro ponto que eu acabei esquecendo de comentar no início é que aquela sensação que muitos clientes têm de extrair os relatórios, trabalhar com planilha do Excel, não precisa ser feito com o SDA, né? Então, o SDA ele já está fazendo todo aquele trabalho árduo de extrair relatório, compilar planilha, trabalhar no Excel, já está fazendo isso tudo para vocês. Então, é mais mexer na tela mesmo para encontrar os valores que você precisa, os indicadores que você precisa, sem a necessidade de ficar aí manipulando os dados, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de médias, de desvio padrão, de questões aí de métricas que a gente já faz para vocês sem a necessidade de intervenção, tá? Legal, Bruna. Ô, Bruna, teria mais algum ponto ali, talvez tu ache que é interessante, que o pessoal te questiona no momento de implantação, que seria legal a gente estar frisando aí para o pessoal também? Tem um outro dash também que eu acho interessante, que é o de negócios, que ele vai trazer uma visão mais relacionada à sua empresa, tá? Então, qual que foi o crescimento, qual foi o mês que eu tive mais contas ativas, tá? Então, aqui ele vai trazer total de clientes ativos, contas, empresas, tá? E aqui embaixo, ó, na análise de quantidades e crescimento, eu tenho esse gráfico aqui, ó, que vai mostrar para mim qual foi o período que eu tive mais contas ativas, tá? Pelo período de registro. Então, eu posso passar aqui a forma de visualização por data, né? No caso aqui, a gente tem um período bem grande. Ou então aqui, por ano, né? Então, será que foi uma campanha de marketing que eu fiz que me resultou num maior fechamento de contratos? Então, aqui também a inserção de novas contas, né? Um eixo de tendência. A minha tendência é que eu sempre tenha mais contas em maio do mesmo ano, né? Comparado ao período anterior. Tem essa série de análises aqui também em relação ao crescimento da empresa, que eu acho bem legal. E aqui um comparativo com o período anterior. Então, eu posso estipular aqui o período que eu quero comparar, né? E analisar aqui em cima qual foi o meu crescimento em percentual. Legal. E o Bruna, o Sequer Analytics, ele é uma ferramenta que eu consigo usar somente para minha empresa ou eu posso repassar isso para algum cliente, seja para ver alguma informação específica que eu quero que ele tenha acesso? Como que é? Como que funciona? Certo. Eu acredito que há a possibilidade de fazer um contrato daí entre vocês, né, entre a empresa e o cliente de vocês, para que ele tenha um acesso, né? Aí tem as questões comerciais que a Amanda pode passar melhor para vocês. Nós temos aqui um dash que foi criado justamente para isso, que é um negócio terceirizado. Então, a gente faz uma configuração aqui para que aquele usuário, né, a gente vai liberar um usuário só para aquela empresa, tenha acesso somente aos dados da empresa dela, tá, da conta dela,
Então, ela pode ver aqui a quantidade de ocorrências, as ocorrências e eventos por hora, mas que não vai trazer nenhuma informação que seja delicada ou que possa expor, né, os nossos clientes da Segway, no caso, né? Legal, Então, a legal. gente Isso é teria essa legal que as empresas possibilidade. podem ter conseguem até estar trabalhando com um ticket diferenciado, oferecer um serviço diferenciado para os clientes também, que se Isso. aplicam, né, esse tipo de serviço também, né? Uhum. Um a Isso, mais aí que exatamente. consegue agregar o serviço também. Isso. Legal. E, pessoal, mais alguém tem mais alguma dúvida que a gente possa estar ajudando vocês aí, ou como está aplicando a ferramenta em algum cenário específico? Acho que se ninguém então tiver mais nenhuma dúvida, Bruna, não sei se tem ainda mais algum ponto aí, talvez, que a gente acabou não passando, né? E se for Uhum. interessante, então a gente traz esse ponto aí para o pessoal também. Senão, acredito que a gente pode estar finalizando, né? Partir para a finalização, né, do nosso webinar, que a ideia realmente foi a gente trazer os pontos que os clientes estão nos trazendo, né? Então, aí a gente foca Isso, realmente, de exatamente. fato, nesses pontos aí importantes. Uhum. É isso mesmo. A princípio seria isso mesmo, as maiores demandas geralmente é em relação à equipe, né? Monitoramento da equipe, as ordens de serviço em relação aos técnicos, quem está atendendo mais, qual que é o período aí, a hora do dia que mais eles estão atendendo as ordens de serviço, né? E em relação ao controle de acesso ali, quem acessou, quem são os visitantes, né? Legal. Assim, a ideia, assim, aqui, pessoal, foi a gente poder trazer os pontos principais aí para vocês e como que o Segware Analytics pode estar ajudando, né, nas análises da empresa de vocês, nas operações, tá? Além também, assim, de sempre quando a gente vai fazer uma implantação, né, Bruna, a gente desenha muito bem isso no momento de kickoff, então a gente levanta todo o cenário do cliente, quais são os dados que vocês querem estar analisando na empresa, né, para que a gente já consiga também estar direcionando vocês nas informações aí que mais estão impactando aí para vocês, tá? Então, foi isso, né? Agradeço aí a participação de todos aí que dedicaram esse tempo aí com a gente. Fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida que tiverem também, podem estar nos acionando. Temos toda a nossa equipe de suporte aí também já apta e preparada para estar tirando as dúvidas de vocês sobre a ferramenta. E quem tiver mais dúvidas aí sobre a questão de contratação e também, etc., pode estar chamando o seu comercial aí, que vai estar ajudando vocês, tá bom? Agradeço então a todo mundo. Muito obrigada, Bruna, também por ficar aí com a gente também e passar o teu Muito obrigada. conhecimento aí um pouquinho para cada um de nós. Muito obrigada.